Voltamos para o segundo bloco do programa A Polêmica Especial Eleições 2014. O nosso tema do programa de hoje é Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. E para falar e conversar e debater sobre o tema, nós convidamos o senhor Amaro Ribeiro, presidente da SIC, Luiz Celso, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e a doutora Lana Lage, coordenadora do Núcleo de Estudo de Exclusão e da Violência da Universidade Estadual do Norte Fluminense. E nesse bloco nós vamos conversar com os nossos convidados, dando destaque às propostas dos candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro, deixando claro que, por questão até da legislação eleitoral, nós vamos conversar apenas sobre os 4 mais bem posicionados, segundo os institutos de pesquisa. Por isso que não estaremos aqui com a apresentação de todos os nomes. Vamos ao primeiro candidato, o Luiz Fernando Pezão, que é o atual governador do Estado do Rio de Janeiro. E um dos tópicos que nós elegemos para discutir é o fortalecimento e ampliação do programa das UPPs para as novas comunidades. Na verdade, ele está puxando aí um programa que já vem sendo feito pelo governo do Estado. Sr. Amaro, essa questão do fortalecimento e ampliação, o que o senhor acha? Eu acho que a ideia é boa, porque o fortalecimento, no meu entender, passa pela qualificação dos policiais, para que eles possam fazer um atendimento qualificado de primeira linha, e a interiorização dessas UPPs, que aí vai fechar todo o Estado em termos da criminalidade. Tu gostaria de uma UPP em Campos? Mais de uma. Campos hoje já está precisando de um batalhão em Guarulhos. O batalhão só o 8º não está dando conta. Então, nós precisamos de um batalhão em Guarulhos e UPPs em várias comunidades que tem aí, que vai diminuir a criminalidade. Você não tenha dúvida disso. Vão para outro lugar? Vão, mas lá também vai ter uma outra UPP. Onde migrar, vai... Coloca uma UPP, porque, no meu entender, o caminho certo é a UPP. As UPPs estando funcionando bem, com qualidade, sendo o Estado trazendo a parte social junto com a UPP, vai diminuir, porque você não tem a dúvida que o nosso grande problema no Brasil é a educação. Falta educação ao povo para que esse povo possa entender que a criminalidade não é o caminho. E o povo educado é um povo politizado. O povo politizado tem as suas ideias. Ok. Doutora Ana. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tem que se pensar o que significa esse fortalecimento, né? Como eu disse no início, eu não vi em nenhum dos candidatos uma crítica efetiva do que significam as UPPs e do que tem acontecido nas UPPs, até porque há um certo manto que encobre o que tem sido a realidade, né, dessas comunidades. Quer dizer, a UPP, ela foi a ocupação militarizada dos territórios da pobreza. Nós temos hoje no Estado do Rio de Janeiro contabilizadas, as grandes, cerca de 800 favelas, né? É absolutamente impossível manter ad infinito a ocupação da UPP com o número de policiais que isso requer. E nós vemos nas críticas, inclusive, dos candidatos da oposição, a necessidade de repensar a distribuição desses policiais, que muitos, inclusive, têm sido, né, tirados do próprio interior e das ruas da cidade como um todo, né? Ora, a UPP, ela nasce no início do governo do Sérgio Cabral. A UPP, ela foi uma inflexão numa política que começou como uma política de guerra ao tráfico. E aí nós temos uma outra questão, a segurança pública é muito complexa, quer dizer, hoje tudo gira em torno da UPP, em torno do tráfico e do traficante, como se não houvesse outros problemas, inclusive problema de saúde pública, de criminalidade, né? Não dentro da própria segurança, como não houvesse outro tipo de criminalidade, né? E no tráfico do traficante que está na favela, que não é o grande traficante, né? O grande traficante não mora na favela, nem de drogas, nem de armas. E nem aparece. Né? Então não há uma política voltada para isso. Mas, para voltar e ser breve,
dizer, no início, o discurso foi o discurso de guerra. Eu fui coordenadora de pesquisa de formação policial do Instituto de Segurança Pública no início do governo, do atual governador, né? E esse discurso da guerra ao tráfico, que é a continuação de uma política norte-americana implantada pelo Nixon, né? Ele acabou sendo criticado, inclusive na época eu lembro que o governador fez uma observação infeliz a favor do aborto, mas a favor do aborto eu sou também, mas a favor do aborto para impedir que as favelas continuassem a ser fábricas de delinquentes. E isso causou uma comoção, sobretudo nas esferas aqui do movimento feminista. E também o primeiro ano do governo Sérgio Cabral, ele foi marcado por em volta de 900 registros de auto de resistência, que é o assassinato, né, na verdade, é o assassinato em confronto ou não de pessoas pela polícia. Isso causou impacto negativo e logo o discurso muda para as UPPs, que fariam uma polícia de respeito aos direitos de cidadania dessa população, né? Mas o que tem acontecido e o que aconteceu foi a ocupação militarizada. As armas trocaram de mão. A convivência dessa população pobre com as armas no seu cotidiano continua. Elas estão na mão da polícia, né? E nós temos tido notícias graves, inclusive por parte de policiais, de abusos, de exações, de extorsões, de tortura, dentro das UPPs. O panorama é praticamente o mesmo. Então, a imprensa, na época, ela vendeu a UPP como a panaceia. O Brasil é aquele país que procura sempre a panaceia, né? Então, tudo ficou lindo, a pobreza foi folclorizada, vamos colocar o teleférico, vamos passear de teleférico e tal. Então, essa crítica, é impossível continuar essa ocupação militarizada ad eterno. Licença. O UPP é importante, eu acredito que as UPPs nessas comunidades violentas é importante. Eu acho que todos os candidatos aí nos projetos para a segurança pública, nenhum deles é contra o UPP. Mas conforme eu falei no primeiro bloco, né, não só o UPP, não só a presença da polícia nessas comunidades vai combater a violência. Um conjunto de ações, né? Claro, é um grupo de ações que o Estado, eu volto a dizer que o Estado é ausente sim, a doutora não concorda comigo, né? Acho que não existe ausência, mas o Estado é ausente sim nessas comunidades, onde não leva os programas sociais, não dá oportunidade a essas pessoas, principalmente aos adolescentes, de ter uma vida melhor, uma vida digna, né? Com esporte, lazer, saúde, tudo isso. Então, o que acontece nessas comunidades é a polícia enfrentando o tráfico com violência. E muitas coisas acontecem que a imprensa não fica sabendo de que acontece nessas UPPs. Vamos acompanhar agora a proposta do outro candidato, o Lindenberg, senador, candidato do PT, aperfeiçoamento das UPPs com oferta de outros serviços públicos nas comunidades. Esses outros serviços públicos, Luiz Celso. Pois é, outros serviços públicos são esses que eu acabei de dizer, né? Saúde, esporte, né? Lazer, para essa comunidade. Né? Não só ver a presença da polícia militar ou polícia civil ali combatendo o tráfico. Exatamente. O Estado tem lá com outros projetos, né? Ações sociais nessas comunidades para que as pessoas possam ter uma vida digna. Amaro. Eu acho que, no meu entender, existe o traficante porque existe o consumidor. Sim. Nós temos que ter, o Estado tem que ter clínicas para abranger esse pessoal que consome, para que diminua o tráfico, porque o tráfico só existe porque existe o consumidor. Então, o fortalecimento do UPP, como o Luiz Celso falou, o Estado tem que estar presente nas outras áreas. Se não estiver, os traficantes vão estar. Eles vão fornecer para os moradores aquilo que os moradores necessitam. Lazer, saúde, educação, entendeu? Eles vão fornecer, eles fornecem. Então, o Estado tem que estar presente
as UPPs são importantes, no meu entender, são importantes, desde que haja uma qualificação dos policiais para que eles possam atender bem. E o Estado está presente nas outras partes. E combater não, mas tirar do consumidor e botar esse consumidor. Lá em São Paulo, na Cracolândia, tiraram muitos. Alguns voltam, porque não tem jeito. O vício já está entranhado e vai levar à morte, não tenha dúvida. Mas muitos estão agradecidos. Ainda ontem eu vi uma família agradecendo, que toda a família consumia. E já não estão consumindo mais, já estão trabalhando. Há chance, então. Né? A chance, tem que ter uma chance, para que eles possam serem reintegrados à vida social. Okay. Através de clínicas que façam esse trabalho. Ana, outros serviços, como é que a senhora resume isso para a gente? É bom lembrar que esses outros serviços estavam previstos na implantação da UPP. Né? Não se Só efetivaram, que né? esses programas não aconteceram até agora. Aconteceu uma certa maquiagem, né, com alguns equipamentos, mas de fato, saneamento básico, escola, saúde, isso não aconteceu. O que aconteceu, como eu disse, é a ocupação militarizada, ainda que a polícia que vai para lá, ela seja instruída para ter uma relação mais civilizada com aquela população. Perfeito. Vamos ao próximo candidato do PR, ex-governador do estado, transformar o PP em companhias legais. Eu confesso que companhias legais eu não consegui conceituar. Então, Amado, eu não sei o que é companhias legais. Doutora Ana, saberia dizer? A crítica, né, do candidato Garotinho foi muito dirigida à questão dos containers. Sim. Né, e o que ele propôs foi a construção de unidades que conjugariam outros serviços. Quer dizer, estaria... Um setor com multidisciplinar, multiprofissional. De assistência, de tirar carteira, Perfeito. de trabalho, etc. Mas você há de convir que enquanto ele construir isso tudo, ele termina o governo dele e não termina a construção de todas os UPPs. Ok. Luiz Celso. Eu acredito que as companhias legais é mais ou menos o que a doutora Alane falou, e também dá oportunidade, dá condições ao policial militar que está dando serviço nessas unidades de dignidade. Porque que a gente vê hoje nessas UPPs, os policiais, tem policiais aqui do 8º lá servindo na UPP do Rio de Janeiro, complicada. Exatamente, que não tem nenhuma condições de trabalho. Né? Alimentação ruim, dormitório ruim. Vamos fechar aqui com essa questão toda. O último candidato, o senador Crivella. Manter e ampliar estratégia de expansão das UPPs. Então isso já foca mais no aumento das UPPs. Doutora Ana, nós temos 3 minutos para os 3. Eu acho que o senador Crivella é o que de fato, né, teve propostas mais superficiais, pelo que eu venho lendo, sobre a segurança pública. Né? Eu acho que ele tem razão, tem que aumentar, tem que ampliar as UPPs, entrar em outras comunidades, mas trazendo os outros serviços. Entendeu? Conjunto. Luiz Celso. Essa ampliação não vai trazer segurança para a comunidade, nem para nós, de modo algum. Se não houver um trabalho conjunto... se não houver um trabalho conjunto com outras ações, não vai resolver. Perfeito. Nós estamos aqui com a polêmica especial Eleições 2014. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.